Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Aissata Diouf nasceu em Dakar, num bairro residencial chique onde as vilas competiam entre si em modernidade, e as crianças eram criadas entre o rigor e o luxo discreto. Sua mãe, Khadija, era uma comerciante formidável, especializada na exportação de artesanato africano para a Europa. Ela construiu seu império sozinha, por meio de negociações e noites sem dormir. Seu pai, Amadou Diouf, era proprietário de vários imóveis na capital senegalesa. Um empresário conhecido por sua integridade e talento incomparável para o mercado imobiliário. Filha única, Aissata cresceu entre o refinamento de um mundo de elite e os valores de uma família profundamente apegada às suas raízes. Desde muito cedo aprendeu a administrar, a observar, a ouvir. Falava Wolof francês e mais tarde, inglês com uma fluência que impressionava seus professores. Destacava-se em matemática, mas o que mais a impressionava era seu olhar, profundo, curioso, quase doloroso às vezes, como se percebesse verdades que outros preferiam ignorar. Apesar dos convites para reuniões sociais e das ofertas de jovens herdeiros ricos, Aissata permaneceu retraída. Lia muito. Sonhava com o anonimato, a verdade nua e crua, a liberdade além das aparências. Aos 19 anos, partiu para a França para estudar economia na Sorbonne. Chegou em um carro de luxo, com uma senhoria já paga por 3 anos e contas bem abastecidas abertas em seu nome. Mas aos poucos ela removeu todos os sinais externos de riqueza. Ela usava roupas simples e recusava videochamadas com seus amigos senegaleses, que não entendiam sua transformação. Ela queria ser uma estudante como qualquer outra, invisível. Na universidade, ela fez poucas conexões. Ela observava, queria entender as pessoas sem os filtros de status social. Foi no ginásio da universidade que ela ouviu pela primeira vez Damien Morel. Damien não era fisicamente excepcional, mas ele tinha uma energia magnética, uma franqueza que contrastava com a superficialidade circundante. Ele encorajava os alunos tímidos, demonstrava paciência com os desajeitados. Aissata ficou intrigada, depois fascinada. Ele também a notou, é claro. Achava-a simples, um pouco reservada, gentil. Ela o lembrava da mãe, disse ele. Uma mulher forte que criara 3 filhos sozinha. Damien vinha de um bairro operário nos subúrbios de Lyon. Ele tinha orgulho disso. Valorizava o trabalho manual, a coragem, a desenvoltura. Desprezava os filhinhos de papai, e ela, na verdade, não passava essa imagem. Aissata se apaixonou do que ela acreditava ser sinceridade absoluta. Ele nunca perguntou a ela o que os pais dela faziam. Ele gostava que ela não bancasse a princesa. Ela, por sua vez, decidiu não dizer nada. Ela queria pela primeira vez, o amor não é contaminado pelo dinheiro. Quando ele a pediu em casamento, após 2 anos de um relacionamento estável e terno, ela aceitou sem hesitar. Não precisava de mais. Ele era o seu refúgio. Ela pensou que o havia encontrado. Um homem que amava a mulher, não o nome, a conta bancária, ou a herança. Eles se instalaram em um apartamento pequeno e modesto no 14º arrondissement, sob o telhado, com vista para os prédios cinzentos e as antenas. Pela primeira vez, Aissata recusou a ajuda dos pais. Ela não queria dinheiro, nem presentes, nem interferência. Ela merece cada momento desta vida simples. Apesar do diploma, ela aceitou um emprego como caixa em um pequeno supermercado de bairro. Ela adorava o contato direto com as pessoas, o trabalho repetitivo, porém humano. Os clientes idosos a adoravam, e as crianças também. Damien, por sua vez, trabalhava em uma escola particular como professor de educação física. Ele falava com frequência do seu sonho, abrir uma academia no 13º arrondissement, um novo conceito que combinasse esporte, nutrição e bem-estar. Reclamava da falta de recursos. E às vezes fazia provocações. Se você fosse um pouco mais ambicioso, poderíamos fazer planos juntos. Você tem mestrado em economia, Aissata. Você é caixa. Isso combina com você? Eu luto sozinho. Queria ter um parceiro de verdade. Ela permaneceu em silêncio. Ela absorveu isso. Ela pensou que era o preço do amor verdadeiro. Mas com o tempo, o homem que ela amara pareceu evaporar. Damien estava ficando amargo, nervoso, às vezes desdenhoso. Ele chegava em casa cada vez mais tarde. Desculpas esfarrapadas, mensagens que ele apagava na frente dela. E aquele perfume na pele dele, não era dele. Um dia, ela descobriu um recibo de restaurante para 2 pessoas, na data em que ele disse estar em uma reunião no colégio. Ela não diz nada. Então foi um traço de batom vermelho cerejar em sua gola branca mal apagada. Mais uma vez, ela se calou.
Mas o golpe final veio numa tarde chuvosa. Chegando cedo do trabalho, ela parou em frente à porta entreaberta. Do outro lado, a voz de Damien clara, implacável. É inútil. Uma garota suburbana sem futuro. Eu a apoio por pena. Assim que eu tiver fundos para o meu quarto, eu o venderei. Você é diferente. Você é linda. Você tem coragem. Ela é pobre. Então uma risada de traição, de desprezo. Naquela noite, Aissata preparou chá de menta, como sempre. Ela o encarou por um longo tempo, sem dizer uma palavra. Ele comeu como de costume. Contou sobre o seu dia. Não viu a sombra nos olhos dela. Mas dentro dela, algo imenso havia quebrado, uma barreira de silêncio se rompeu. Um vento frio surgiu em sua alma. Ela não chorou. Ela planejou. E em uma gaveta esquecida, ela encontrou o que ela havia guardado por muito tempo: seu passaporte diplomático, um cartão de membro do conselho de administração da empresa de UF Immobilier International e uma conta bancária suíça inativa. A máscara estava prestes a cair. Em breve. Na manhã seguinte, como se o universo tivesse sussurrado seus pensamentos no ouvido de Damien, ele voltou para o apartamento, olhos injetados de ressentimento. Seu olhar afiado como uma lâmina. Ele jogou a bolsa no chão e se aproximou dela sem sequer tirar o casaco. Não via mais a mulher que amara, apenas o espelho de suas próprias frustrações. Eu não te amo mais, disse ele friamente. Quero que você vá embora. Você está me arrastando para baixo. Suas palavras romperam o silêncio da sala. Mas Aissata não chorou. Ela nem reagiu, nem uma carranca, nem uma lágrima. Ela se levantou lentamente, pegou sua mala e dobrou suas coisas cuidadosamente. Cada movimento era calmo, fluido como uma dança controlada. Ela fechou o zíper com uma elegância dolorida. Sem dizer uma palavra, sem um olhar de reprovação, ela saiu do apartamento que ontem mesmo fora sua casa. Desceu as escadas, atravessou a rua, e deixou para trás a mentira de um amor que ela acreditava ser sincero. Ela entrou em um táxi preto. 10 minutos depois, ela atravessava as portas douradas do Hotel Elysia, na Place Vendôme. O porteiro apressou-se em cumprimentá-la. Madame Diouf, sua suíte está pronta. Já colocamos seus buquês de lírios brancos, exatamente como você gosta. No saguão, os funcionários se curvaram. Os clientes abastados a olharam com admiração. Ela não usava mais jeans desbotados nem uma jaqueta desbotada. Vestia um vestido esvoaçante marfim, desenhado por seu estilista pessoal. Seu olhar havia mudado. Ela não era mais uma sombra de si mesma. Ela era a herdeira. Ela era a construtora. O que Damien nunca soube foi que havia compartilhado a cama com uma das mulheres mais influentes da África Ocidental. Uma mulher que escolhera, por amor, viver com simplicidade. Um erro que ela nunca mais se comprometeria. Porque Aissata Diouf tinha muito mais que um nome. Item: 2 hotéis 5 estrelas, um em Paris, o outro na Corniche des Almadies em Dakar, ambos reconhecidos para seu refinamento. Item: um grupo imobiliário internacional com projetos de habitação social e torres empresariais em Abidjan, Bamako e Paris. Item: ações em uma rede pan-africana, vozes de mulheres, artistas e pensadoras africanas. Item: e uma rede discreta mas poderosa de mulheres empreendedores, que ela financiou discretamente em todo o continente. Por 3 anos ela deixou tudo de lado. Por amor, por ingenuidade, por fé em um homem. Em menos de 2 semanas, a rainha retomou seu trono. Sua equipe a esperava. Seu motorista particular, Abdoulaye, chorou ao vê-la novamente. Sua estilista, Emma, chorou. Finalmente. Vamos apagar esses 3 anos cinzentos. Volte para a luz. A mídia aproveitou a notícia. Manchetes circularam em jornais de negócios e nas redes sociais. O retorno da herdeira invisível. Aissata Diouf retoma as rédeas do império familiar. A leoa do Senegal está de volta. E ela ruge. Mas Aissata não brilhou apenas. Ela acertou no ponto certo. Ela soube que Damien, desempregado, planejava abrir uma pequena academia com um empréstimo pendente. Ela fez uma oferta discreta de compra, por meio de uma empresa de fachada. O proprietário aceitou. Algumas semanas depois, o lugar tinha um novo nome, Centro Aya, pela autonomia das mulheres na requalificação profissional. O antigo projeto de Damien não existia mais. Em vez disso, mulheres de bairros marginalizados estavam aprendendo marketing, esportes e gestão de projetos. Aissata comparecia com frequência aos treinamentos. Em silêncio. Com orgulho. Damien, sem dinheiro, perdeu o emprego no ensino médio depois que um colega reclamou de comportamento inadequado. Sua professora, cansada da situação instável, o deixou sem dizer uma palavra. Ele tentou entrar em contato com velhos amigos.
Ninguém atendeu. Certa noite, num apartamento miserável no subúrbio, ele olhou para o celular. Hesitou. Então ligou. Só um toque. Ela atendeu. E Aissata? Sua voz estava tremendo. Eu estava errado. Você era o único de verdade. O único que me amou incondicionalmente. Um silêncio. Então sua voz, suave, mas firme. Você me chamou de pobre. Lembra? Eu não quis dizer isso, eu imploro. Você me jogou fora quando eu era vulnerável. Agora quer voltar quando eu for poderoso? Ela fez uma pausa. E eu não sou seu refúgio. E muito menos sua fuga. Sou o que você nunca mais terá. Ela desligou. Naquela noite, ele percebeu que havia perdido tudo, não por causa dela, mas por causa de si mesmo. Meses se passaram, e o nome de Aissata Diouf tornou-se um símbolo mais do que uma empresária, ela se tornou uma voz para aqueles que não eram vistos, uma voz para aqueles que foram silenciados. Os estúdios de televisão disputavam-na. Ela falava com calma, sem excessos, com a autoridade natural de quem não precisa levantar a voz para ser ouvido. Mas ela não se limitou às palavras. Ela fundou Casa Voore, da palavra volos, que significa cura. Um abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica, mulheres exiladas, mulheres destruídas. Havia psicólogos, advogados, instrutores, mas acima de tudo, dignidade. Quartos iluminados, espelhos sem julgamentos e olhares gentis. Ela então lançou uma campanha nacional que abalou o país e foi repercutida em todo o mundo francófono, africano e europeu. Uma mulher não é um trampolim. Ela é um cume. Cartazes cobriam paredes de metrô, fachadas de universidades e telas de smartphones. Pessoas começaram a contar suas histórias. Homens se desculparam publicamente. Mulheres saíram das sombras. Aissata não buscava glória. Ela oferecia uma vingança coletiva, muito mais poderosa do que a vingança individual. Numa manhã chuvosa de novembro, em seu escritório parisiense, com suas grandes janelas salientes com vista para o Sena, sua secretária entrou discretamente. Senhora, uma carta endereçada à senhora. Não há endereço nem selo. Ela pegou. Uma folha de papel simplesmente dobrada. Sem enfeites. Sem logotipo. Apenas a tinta de um homem destruído. Moro num abrigo sem nada. Durmo num colchão que outros abandonaram. Às vezes roubo pão para comer. Mas vejo você na TV e percebo o que perdi. Você era um tesouro. Tratei você como um fardo. Me desculpe. Damien. Ela ficou paralisada. O passado batia à porta, mas não exigia mais entrada. Murmurava arrependimentos. Ela colocou a carta na mesa e olhou pela janela. Estava chovendo. E, no entanto, seu coração estava calmo. Ela chorou. Sim, mas não era dor. Era a confirmação de que ela havia se recuperado. Que ela estava livre. Que a lesão não controlava mais suas ações, suas escolhas ou seu olhar. Ela rezou por ele. Ela não respondeu. Anos mais tarde, no Senegal, em uma gala beneficente realizada no Teatro Nacional Daniel Sorano, foi comemorado o 10º aniversário da Maison Voore. As mulheres desfilaram no palco. Contaram como saíram sem nada, às vezes com uma criança nos braços, às vezes com hematomas, às vezes apenas com o fôlego que lhes restava. Aissata, sentada na primeira fila, olhava para elas como uma mãe olha para as filhas. Com orgulho, com ternura, sem impor. No final da gala, uma jovem de 17 anos, aluna brilhante de uma escola técnica fundada pela Fundação Diouf, aproximou-se timidamente com o microfone na mão. Madame Diouf, por favor, qual é o seu segredo? Como a senhora se tornou, você? Um murmúrio percorreu a sala. Os olhares se voltaram para ela. As câmeras também. Ela se levantou. Sua impressão de cera brilhou sob os holofotes. Ela caminhou lentamente em direção ao palco e colocou a mão no ombro da jovem. Ela sorriu profundamente. Meu segredo? Ela fez uma pausa. Todos estavam esperando. Ficar em silêncio enquanto te enterram. E empurrar a terra para trás com a sua própria força. Aplausos estrondosos irromperam. Mulheres choraram. Homens se levantaram. Uma ovação de pé. Uma promessa. Uma lenda.